Fórum Legal, declaro aberta a 20ª sessão administrativa híbrida de 2025. Registro a presença dos senhores conselheiros César Miola, Iradir Petroski, Estilac Xavier, Alexandre Postal, Renato Azeredo e Edson Brum. Os conselheiros substitutos: Alexandre Mariotti, Anela Zago, Alexandre Mariotti, Roberto Loureiro, Ana Moraes e Heloísa Pitinini. Do procurador do Ministério Público de Contas, Ângelo Borghetti. E ausente a conselheira Letícia por motivos familiares, né? Falecimento deu o seu sogro, o senhor Sérgio Link. Nesse momento passo a relatar o processo constante de minha pauta. Vou relatar o processo da minha pauta único. Posso seguir? É um relatório de atividades do Tribunal do terceiro trimestre de 2025. Esse relatório a ser apreciado por esse plenário nos termos do artigo 27 da Lei Orgânica e do artigo 17 do Regimento Interno, observando o disposto artigo 71, parágrafo 4º da Constituição da República. O documento integrante do presente processo consolida as atividades desenvolvidas pelos setores desta Casa, assim como apresenta a sua análise quantitativa no período do terceiro trimestre desse exercício. Registro que, em face de sua extensão, o relatório foi previamente encaminhado a todos os membros desse tribunal. Para a ciência, razão pela qual me permito dispensar sua reprodução nessa oportunidade. Dessa forma, havendo externado o conteúdo referido ao relatório elaborado pelas unidades técnicas do tribunal, os senhores conselheiros consideram cumpridas as providências de apresentação dispostas no artigo 17, incisos do 23 do Regimento Interno, estando feito em condições de ser encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado. Está em discussão matéria. Está em votação. Conselheiro César Miola, como vota? Senhor presidente, saudações a Vossa Excelência, a todos e todas. Acompanho o voto prolatário. Acompanha. Iradir Petroski. Acompanho Vossa Excelência. Acompanha. Conselheiro Estilac Xavier. Torres. Conselheiro Alexandre Postal. Acompanho Vossa Excelência no relato, presidente. A conselheiro Renato Azeredo. Acompanho. A conselheiro Edson Brum. Acompanho Vossa Excelência. Somente. Está aprovado por unanimidade o voto desse relator. Bom, em discussão e votação a ata desta sessão, ficando assegurado, senhores conselheiros, o prazo regimental de 48 horas para apresentarem por escrito eventuais ressalvas, se assim o desejarem. Aprovado. Declaro encerrada a presente sessão administrativa, convocando outra data a ser definida e publicada no Diário Eletrônico desta Casa. Em 1 minuto passaremos à sessão ordinária. Muito bem, Débora. Quarta sessão ordinária híbrida de 2025. Registro a presença dos senhores conselheiros César Miola, Iradir Petroski, Alexandre Postal, Renato Azeredo e Edson Brum. Conselheiros substitutos: Anela Zago, Alexandre Mariotti, Roberto Loureiro, Ana Moraes e Heloísa Pitinini.
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Ângelo Borghetti. Procurador-Geral do Estado, Thiago Bona. Ausente, conselheira Letícia, em razão do falecimento do seu sogro, Sérgio Link. Em discussão, a votação da sessão plenária ordinária, ficando assegurado, senhores conselheiros, o prazo regimental de 48 horas para apresentar por escrito eventuais ressalvas. Se assim desejar, aprovado. Pergunto aos senhores conselheiros se existe algum processo a ser retirado de pauta. César Miola. Senhor presidente, eu informo que mantenho a pauta. Mantém a pauta. Iradir Petrovski. Tenho a pauta. Mantém a pauta. Silac Xavier. Senhor presidente, ao saudá-lo e os demais conselheiros substitutos, Dr. Tiago pela PGE, o Dr. Ângelo Borghetti pelo Ministério Público de Contas, nossos conselheiros substitutos e conselheiros substituta, nossa secretária Débora, em seu nome todos que estão trabalhando na sessão, assessores, público que nos assiste pelos canais de transmissão deste tribunal, eu informo, senhor presidente, que estou retirando de pauta o item 5, processo 16.156/24, dígito O, 0, que é um recurso de embargos do Executivo Municipal de Porto Alegre. Está retirado, então. Alexandre Postal. Mantenho a pauta, presidente. Renato Azeredo. Mantenha a pauta, presidente. Edson Brum. Mantenha a pauta. Roberto Loureiro. Cumprimento, senhor presidente, conselheiro Marco Peixoto. Em seu nome, saúdo todos que participam da sessão. Aproveito para cumprimentar o conselheiro Iradir Petrovski pela eleição, demais integrantes da mesa. Desejar um bom trabalho, pode contar conosco. Eu mantenho a pauta, senhor presidente. Muito bem. Eu gostaria de solicitar a todos os colegas que estão presentes nessa sessão a aprovação da inversão da pauta do conselheiro Iradir Petrovski e do conselheiro César Miola. São dois processos, um de cada um, pauta normal, já que os dois têm compromissos fora, né? Então, porque depois eu vou passar a presidência ao conselheiro Renato Azeredo. Então, eu passo a palavra ao conselheiro Iradir Petrovski para relatar o item 1, 029-167-020023. É um pedido de revisão do Executivo de 3 de maio. Olívio Casale. Advogado Vladimir Chieli e outros. Palavra com o conselheiro Iradir Petrovski. Saúde, senhor presidente. Em seu nome, saúdo a todos que acompanham essa sessão. O processo é o 29.167/23, dígito 5. O presente processo trata de pedido de revisão interposto pelo senhor Olívio José Casale, então administrador do Executivo Municipal de 3 de maio. Senhores conselheiros, os autos estão completos, com todas as peças instrutivas, e o conteúdo do meu voto já é do conhecimento de Vossa Excelência, em face da Vossas Excelências, em face da prévia disponibilização do mesmo. Eu aqui faço uma análise minuciosa dos fatos circunstanciais, no caso concreto, reconhecendo que a decisão revisanda, ao considerar como parâmetro de comparação a propostas que descumpriram regra do edital. Incorreu em violação na manifestação do artigo 3º, no artigo 3º, 41 e 43 da Lei 8.666 de 93, ensejando a sua reanálise com fundamento no artigo 132 do RITCE, combinado com o artigo 96, inciso 4 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, com esses fundamentos, considerando a prévia disponibilização do voto e tendo em vista já ter sido a presente revisional admitida por este Tribunal Pleno, no mérito estou votando pela procedência do pedido de revisão, a fim de rescindir a decisão 2C 0151/2017, proferida no processo de contas da gestão número 8.187/12, dígito 3, e afastar a glosa relativa ao índice 3.3 do relatório da auditoria. É como voto. Muito bem. Está em discussão a matéria e em votação. Em discussão a matéria, conselheiro Silac. Tem o áudio? Ah, sim. Senhor presidente, trata-se de um pedido de vista, desse pedido de revisão da Prefeitura Municipal de 3 de maio. O fato é que eu já tinha votado no processo em vistas e o conselheiro Iradir traz elementos aqui, eu quero fazer uma melhor análise, por isso que eu estou pedindo vista. Vai com vistas, então, conselheiro Silac Xavier. Muito bem. Conselheiro, muito obrigado, conselheiro. Tá. Conselheiro César Miola vai relatar o item 1,
021-388-020024, no recurso de embargos da SEDUC, interposto pelo Instituto de Previdência do Estado, interposto por José Guilherme Climão. Conselheiro Sérgio Armiola, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Saudação aos colegas conselheiros, ao Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, conselheiras e conselheiros substitutos, Procurador do Estado, senhoras secretárias, senhoras e senhores. O meu voto também foi disponibilizado com antecedência, no caso no dia 21 de outubro, nos termos dos nossos protocolos internos, o que permite uma abordagem mais sintetizada do respectivo conteúdo. Neste recurso de embargos, ataca-se a decisão que negou o registro à aposentadoria concedida a Jossana de Fátima Félix Bertinato, tendo em vista que os proventos da interessada foram calculados em desacordo com o deliberado por este tribunal no incidente de uniformização de jurisprudência número 1999/19, dígito 2. Seguem-se aqui, no meu voto disponibilizado, todas as alegações recursais, que culminam com a pretensão de reforma do julgado mediante afastamento da negativa de registro do ato de aposentadoria. Ao examinar a matéria, a supervisão de admissões, pensões e inativações entendeu, pelo conhecimento e não provimento do recurso, também nessa linha, o parecer ministerial número 9.780 de 2025 do Procurador-Geral Ângelo Borghetti. Este é o relatório. Voto. Estão atendidos os pressupostos legais e regimentais de admissibilidade, portanto, voto pelo conhecimento no particular. Ao analisar o processo originário, observo que este não contou com o movimento ditado pelo artigo 63, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei Orgânica desta Casa, regra que, em última análise, colima a preservação dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Matéria conhecida deste plenário, no meu voto eu colaciono já várias decisões prolatadas pelo Tribunal Pleno, reconhecendo em situações tais a nulidade absoluta. E é assim também que estou votando no presente caso, senhor presidente, considerando, entendo eu, afronta ao devido processo legal, repetindo à luz das exigências da Lei Orgânica da Casa. Portanto, o meu voto é por conhecer o presente recurso, no mérito de ofício, anular a decisão atacada, devendo outra ser proferida após efetivada a medida contemplada no dispositivo legal que referencio. É assim que voto, senhor presidente e ministros colegas. Está em discussão a matéria, conselheiro Stilac Xavier. Presidente, aqui trata-se do recurso de embargo na SEDUC, o voto lançado pelo conselheiro César Armiola. Eu já fui relator na decisão original. Entendo que a manifestação do conselheiro de fato é a linha que é a mais correta, me parece ser isto. Eu vou pedir vista porque eu quero visitar os elementos que levaram àquela negativa de registro no passado. Tendo sido pacificado no pleno já essa decisão, dias de passagem, eu acho que eu tinha certas dúvidas sobre isso, né? Mas foi pacificado no pleno. Eu preciso ver o que aconteceu naquele processo para que ele se mantivesse tal como está, para ver o cotejo com a manifestação atual, se deve se manter mantido ou não. Então, por isso eu peço vista. Muito bem, vai com vistas ao conselheiro Stilac Xavier. Convoco ou convido, ou peço licença para assumir o conselheiro Renato Azeredo a condição de presidência dessa sessão plenária. Muito obrigado. Até a próxima.
Boa tarde a todos. Retomando os trabalhos, então, agora na condição de presidente em exercício. Inicialmente, convoco, então, a conselheira Daniela Zago para todos os processos da sessão, para a composição de quórum. Assim como convoco também, e para este voto que se aproxima, o conselheiro Alexandre Mariotti, assim como o conselheiro Roberto Loureiro, porque se trata de matéria, então, que examina a constitucionalidade, a inconstitucionalidade, melhor dizendo, porque a constitucionalidade não precisaríamos examinar, então. E, nesse sentido, então, com a palavra o conselheiro Edson Brum, para relatar o item 1 de sua pauta, tendo havido, bom, melhor dizendo, Vossa Excelência faz o relato e aí damos sequência. Senhor presidente, em exercício, conselheiro Renato, aproveito para saudá-lo e saudar também os conselheiros substitutos, que na minha fala da outra sessão eu não fiz, mas saúdo a todos. Saúdo também o Procurador-Geral de Estado, Thiago Bona, que está aqui representando, e a todos os conselheiros da casa. O meu voto foi previamente disponibilizado a Vossa Excelência, motivo pelo qual farei uma breve síntese. Item 1. Processo 14.022.25.0. Trata-se de incidente negativo de aplicabilidade de norma, instaurado no âmbito do recurso de embargos número 1764-19.7, autos nos quais foi suscitada a questão da aplicabilidade da Lei Estadual 14.370/2013, referente à Superintendência de Portos de Rio Grande, por suposta inobservância ao caráter contributivo e às fontes de custeio. Devidamente instruídos, os autos foram submetidos a julgamento da sessão realizada 19 de março de 2025. Na oportunidade, a prejudicial de decadência foi rejeitada, à unanimidade. Quanto ao objeto processual, conforme a pontes no par de contas e do Serviço de Ativações e Pensões, a norma estadual apresentaria irregularidades ao prever a incorporação de horas previamente fixadas em quantidades determinadas, o que desvirtuaria a natureza excepcional da prestação extraordinária, convertendo-a em parcela ordinária da remuneração e descaracterizando sua finalidade legal. Ademais, a legislação não estabeleceria mecanismo de verificação ou de fiscalização da efetiva prestação das horas extras, ensejando na prática o risco de pagamentos fictícios e de desvio de finalidade. Relatei que sobre tal matéria, este Tribunal Pleno, no âmbito do processo número 4.223.15.5, já deliberou, ocasião em que se acolheu a opinião do Ministério Público de Contas, por não identificar afronta ao princípio da moralidade e da economicidade da sistemática de incorporação lá prevista. Acerca da incorporação das horas extras habituais, colacionou-se jurisprudência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no sentido da regularidade da sistemática, ao reconhecer a licitude da limitação das horas extraordinárias, mediante livre adesão do trabalhador, com incorporação da parcela à remuneração e reflexos previdenciários. Noutra parte, todavia, a instrução técnica igualmente identificou possível violação aos artigos 40, caput e 195, parágrafo 5º, da Constituição da República, em razão da ausência de previsão de critérios contributivos e de fontes de custeio específicos para a incorporação da prestação extraordinária, aspecto ainda não apreciado por esse tribunal. Assim, verificado o atendimento a requisitos formais para a instauração do incidente negativo de aplicabilidade de norma, quais sejam a indicação dos dispositivos questionados, as ciências ou interessados e a ausência de deliberação plenária anterior sobre o tema. Encaminhei o voto por sua abertura. Em seguida, o Tribunal Pleno, por maioria, acompanhou a proposição e decidiu instaurar o exame de conformidade legal nos termos do voto deste relator. É o relatório, presidente. Muito bem, conselheiro Edson, tendo havido requerimento da parte interessada nos termos regimentais, concedo a palavra por 15 minutos ao advogado, a quem já saúdo, o doutor José Augusto da Fontoura Japur, OAB 58485, para que sustente oralmente as suas razões. Vossa Senhoria está com a palavra. Boa tarde a todos. Presidente em exercício, doutor Renato Azeredo. E alô? Agora sim. Doutor Renato, na presidência, a nossa saudação,
lhe saudando, eu saúdo a todos os servidores da casa, aos conselheiros, conselheiros substitutos. Saudação especial ao MP, a nossa PGE que está aqui representada. E eu queria trazer, a pedido do Sindicato de Rio Grande, dos portuários, um agradecimento ao relator. O relator recebeu, Edson Brum recebeu a comissão dos portuários por mais de uma vez. Escutou as razões técnicas, colocou a sua equipe para escutá-los. E eles mandam um agradecimento. Independente do voto, independente do relatório, o fato de ter aberto a casa, eles agradecem bastante. Agradecem também, pediram que fizesse isso, conselheiro Stilac, a Vossa Excelência, que a sua equipe também os recebeu aqui, com todas as explicações que eles trouxeram de Rio Grande e queriam prestar para o tribunal. Eles agradecem também porque o secretário postal, na época secretário dos transportes, deputado, hoje conselheiro, recebeu eles várias vezes. Antes do governo Tarso, o senhor como secretário, pelo que eles me narraram, recebeu e encaminhou e estudou a matéria e encontrou uma solução. Tinha recomendação do Ministério do Trabalho e o senhor encaminhou a matéria. Sob o ponto de vista de mérito, acontece o seguinte, não se abria concurso na época. Então, eles eram obrigados, porque um porto vira 24 horas, o navio ele não sai aqui de Rio Grande, ele vem de Nova York, para em Santos, para em Rio Grande, vai para Montevidéu, e tem escalas para cumprir. Então, o porto vira 24 horas. E esse pessoal tinha que fazer horário extraordinário, que na verdade no serviço público é uma gratificação de serviço extraordinário, e eles tinham que cumprir essas escalas para atender o navio. É container. É claro que depois, com a privatização, a operação foi sendo privatizada. E aí, a solução para essas horas extras foi sendo equacionada. Mas, sob o ponto de vista... Então, sob o ponto de vista de fazer as horas extras, quem conhece o porto sabe que aquele pessoal virava 24. Né? E muitas vezes não tinha pessoal para fazer 3 turnos de 8. Então o camarada metia 12, 13. Né? Com o passar do tempo, o Ministério do Trabalho exigiu que você fizesse um acordo. Olha, reduz a carga horária, fixa um horário extraordinário para o pessoal e dá em troca que o camarada leva isso na aposentadoria, mas corta esse excesso. Tinha gente fazendo 150, 200 horas extras. E isso foi equacionado. Sob o ponto de vista da constitucionalidade, eu queria dizer o seguinte, foi encaminhado por quem? Pelo governador. Não há um vício de iniciativa. Não há. Foi para a Assembleia Legislativa, passou pelas comissões e teve unanimidade de votos na aprovação. Voltou. Houve a sanção do governador. Então, formalmente, nenhum problema. Rubrica nunca faltou. Verba para isso nunca faltou. Nunca faltou. Nem naquele exercício que foi implantado, faltou. E também uma coisa que tem que considerar é o seguinte, foi feito acordo na Justiça, porque tinha ações na Justiça do Trabalho que foram retiradas dessas horas extras para o pessoal aderir à lei. Então o camarada aderia a essa lei, que era, ao ver do pessoal e ao meu juízo também constitucional, não há nenhum vício material, nem nenhum vício formal. E o que acontece? O pessoal retirou da Justiça e aderiu à lei, porque a lei obrigava que retirasse da Justiça. E agora, na aposentadoria, complica nós fazer qualquer tipo de restrição. Né? Há um problema da segurança jurídica, da legalidade. O camarada se aposentou e levou porque tinha lei. Nós estamos diante de um ato jurídico perfeito. Então,
Estão feitos os agradecimentos, eles pediram que eu fizesse por uma questão de justiça, e eu agradeço o espaço. Quanto ao Ministério Público, quero dizer que eles também entendem que foi bom o Ministério Público levantar. Por quê? Porque a matéria é discutida, né? Ninguém gostaria de ter um ato de aposentadoria registrado assim, en passant. Não, o Ministério Público levantou, tratou da matéria, pediu explicações. Eles trouxeram as explicações, e se o Ministério Público não ficar, por exemplo, assim, plenamente atendido, ao menos ele cumpriu o seu papel, levantou, e o pessoal também fica mais descansado de saber que a matéria foi olhada, reolhada e repisada antes de aprovar ou de não aprovar. Muito obrigado e um abraço a todos vocês. Vossa Excelência, pela qualidade da sustentação oral e colaborativa ao exame da matéria. Nesse sentido, então, concedo a palavra ao representante do Ministério Público de Contas nos termos regimentais. Senhor presidente, conselheiro Renato Azeredo, aproveito para inicialmente parabenizar Vossa Excelência pelo exercício da presidência. Em seu nome, saúdo a todos os presentes, reiterando as saudações inicialmente feitas. Não posso deixar também de saudar o Dr. José Augusto da Fontoura Japur, a quem parabenizo não só pela sustentação oral, como por todas as manifestações exaradas por Vossa Excelência nos autos. Senhor presidente, no que concerne o presente processo, esse agente ministerial reitera o parecer 939/2025 da minha lavra, no sentido da negativa de executoriedade da Lei Estadual 14.370/2013, não só pelos fundamentos lá expostos, como também pelos fundamentos declinados pela minha colega, doutora Fernanda Ismael, no recurso de embargos número 17.1764.0219.7. Muito obrigado. Muito bem, cumprimentos a Vossa Excelência também. Nesse sentido, a matéria está em discussão. Com a palavra, o conselheiro Edson Brum para proferir o seu voto. Passo ao voto, então. O conteúdo substancial destes autos recai sob o ponto de vista previdenciário e atuarial. O recorrente, no caso o Ministério Público, junto a esse tribunal, e a área técnica entende que a Lei Estadual 14.370/2013 apresentaria vícios, pois não estabeleceu o critério de tempo de contribuição para incorporação de horas extras na complementação de proventos, tampouco previu contribuição sobre tais parcelas. Nessa interpretação, a norma permitiria que esses valores integrassem a complementação dos proventos, mesmo com um período contributivo mínimo, ou até inexistente, em afronta direta ao caráter participativo da Previdência Social. Com efeito, a Constituição da República estabeleceu o regime previdenciário contributivo, com a participação do ente público, dos servidores ativos, inativos e pensionistas, sempre observando o equilíbrio financeiro e atuarial. Nesta mesma linha, este tribunal já afirmou o entendimento pela impossibilidade de incorporação de vantagens sem tempo mínimo de contribuição ao exercício. O princípio da contributividade, por sua vez, impõe à Previdência Social caráter oneroso, exigindo contraprestação do protegido, de forma que não haja direito a benefício sem contribuição. O Supremo Tribunal Federal já assentou a necessidade de correlação entre custo e benefício no regime contributivo, reafirmando que existência de estrita vinculação causal entre contribuição e benefício põe em evidência a correção da fórmula segundo a qual não pode haver contribuição sem benefício, nem benefício sem contribuição. Enfatizo que o contexto da formação remuneratória para fins de cálculo dos proventos detém entendimento já consolidado nessa casa. A matéria foi objeto de análise e decisão nos autos do processo 14.753/17-4. No referido julgamento, consolidou-se que parcelas de natureza transitória somente poderão compor a chamada a última remuneração, quando atendidos cumulativamente os requisitos da incidência de contribuição previdenciária e do cumprimento dos pressupostos legais específicos para sua incorporação. Dessa exposição, verifico que realmente a Lei Estadual 14.370/2013 não traz requisitos contributivos específicos para incorporação de parcelas aos vencimentos. Todavia, entendo que essa ausência é suprida por outras disposições legais de mesma hierarquia.
No meu voto já disponibilizado aos demais julgadores, eu promovo um breve histórico da legislação que dispõe sobre a entidade, sendo que desse retrospecto observa-se que a Lei Estadual número 10.723, de 1996, emendada pela Lei Estadual 11.892, de 2003, e normativas subsequentes se impuseram, como segurados obrigatórios do Instituto de Previdência do Estado, os servidores públicos do DEPREC e, consequentemente, os da SPH e da Superintendência do Porto de Rio Grande. Evidencia-se, à luz de tais dispositivos, que os servidores dos quadros em extinção da Superintendência do Porto de Rio Grande e da SPH, aposentados pelo regime geral de Previdência Social, com direito à diferença de provento suportada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, estavam obrigados a contribuir sobre a total de sua remuneração, incluindo, conforme o caso, a vantagem efetivada pela transação de direitos criada pela Lei Estadual 14.370/2013. Conclui-se, portanto, que essa norma não trouxe requisitos contributivos, pois esses já existiam. Quanto à outra condicionante levantada pela área técnica, requisito temporal de exercício ou percepção, a própria Lei Estadual 14.370/2013 expressamente prevê, no parágrafo único do artigo 1º, que o direito decorre da prestação de serviços realizados com habitualidade durante pelo menos um ano. No presente caso, verifica-se que os requisitos contributivos e fontes de custeio específicas para a incorporação da prestação extraordinária, elementos levantados pela área técnica, estão efetivamente tratados no ordenamento jurídico estadual, ainda que não expressamente listados na norma mencionada. Em face do exposto, concluo que a caracterização de conflito entre a Lei Estadual 14.370/2013 e as disposições constitucionais invocadas, razão pela qual voto para que o Tribunal Pleno decida pelo arquivamento desse expediente. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Coloco em discussão a matéria. A matéria está em votação. Como vota o conselheiro Estilac Xavier. Senhor presidente, eu informo que eu tenho absoluta concordância com a manifestação do relator. Acompanho, portanto, o voto dele e digo que até já antecipei, não sei se o voto já se concluiu, mas um registro na superintendência, onde havia negativa de registro, ou pedido de registro, eu concedi. Parece que está em vista, né? Aguardando, inclusive, o desfecho dessa negativa de aplicabilidade. Mas eu já tinha esse entendimento desde lá, conselheiro Alexandre Postal, e já naquele momento, né, me adiantando, eu apliquei e registrei, né? Acho que é o correto, é adequado e é o certo, por isso que eu estou acompanhando. E é legal também, e por isso eu estou acompanhando o voto do relator na integralidade. Muito bem. Como vota o conselheiro Alexandre Postal. Senhor presidente, aqui parabenizando o Dr. Japur pela manifestação, e as palavras dele me fez lembrar aqui do período que comandei lá como secretário de Transporte do Porto. Só quem conheceu aquele período, que era difícil, levava anos e anos para contratar uma dragagem do Porto. Isso era um problema sério. E eu acho que naquele período também tínhamos muitas dificuldades. Então, os funcionários do Porto faziam por eles e por aqueles que faltavam, gente que faltava para trabalhar. Então, isso não teve governo, 1, 2, 3, todos tiveram que dar continuidade, porque aqueles que estavam lá se desdobravam para atender. O Porto é diferente de qualquer fábrica, ela não fecha 7 dias por semana, 24 horas. Por isso, acompanho na íntegra o voto do conselheiro Edson Brum. Muito bem. Colho o voto do conselheiro Alexandre Mariotti. Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência pela presidência dos trabalhos deste Tribunal Pleno. Saúdo na vossa pessoa e demais conselheiros e os cumprimento pela recente eleição. Quanto ao processo dos autos, eu analisei com bastante atenção o voto do relator e o cumprimento pela realização de uma interpretação sistemática muito bem feita, onde se demonstrou que a falha existente na legislação inquinada de inconstitucional
isoladamente, não existe no conjunto da legislação rio-grandense. E, por essa razão, eu estou acompanhando na íntegra o voto do conselheiro Edson Brum. Muito bem. Como vota a conselheira Daniela Zago? Excelentíssimos conselheiros e demais presentes, renovo saudações a todas e todos e também informo que irei acompanhar o voto do conselheiro relator. E como vota o conselheiro Roberto Loureiro? Acompanho o voto do relator. Então, o voto do relator é acolhido à unanimidade. Eu encerrei a minha pauta e permaneço, senhor presidente. Cumprimentos a Vossa Excelência. Então, conselheiro Alexandre Postal, há processos com devolução de vista em que participa esse conselheiro, e nesse momento, então, passo a presidência a Vossa Excelência para que eu possa, então, participar dos julgamentos. Senhor presidente, Renato assume a presidência neste momento e, em prosseguimento à sessão, passamos ao exame dos processos com devolução de vista. Item 1 da pauta do conselheiro Estilac Xavier, processo 29.912.0219.0. Relator, conselheiro Renato Azeredo. Companhia de Desenvolvimento Municipal de Tucunduva, Codevasa. Recurso de embargos, interposto em face de decisão proferida no processo 4793.0217.5, contas de gestão, exercício 2017. Recorrente, Marcelo Antônio Burim. Advogado, Dr. Vladimir Chieli, OAB-RS 41298. Na sessão de 20 de agosto de 2025, o conselheiro relator Renato Azeredo votou pelo conhecimento do recurso e no mérito por seu provimento parcial, no sentido de excluir os itens A e C da decisão, em função do reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, sendo acompanhado pelo conselheiro Iradir Pietrowski. Divergindo em parte do relator, o conselheiro César Viola manifestou-se no sentido de não reconhecimento da prescrição, entendendo permanecer ígidas, as pretensões ressarcitória e punitiva. No caso, e votou pelo conhecimento e não provimento do recurso. Na sequência, o conselheiro Estilac Xavier solicitou vista dos autos. Participou ainda do julgamento o conselheiro Edson Brum. É isso. Para proferir o seu voto, o conselheiro Estilac Xavier. Inicialmente, quero fazer uma saudação ao conselheiro Alexandre Postal por presidir a sessão neste momento, tratando-se desse feito, onde o presidente em exercício da sessão, o conselheiro Renato, também é o relator da matéria, quem saúdo nesta condição. Apregoado o processo também, por conta da manifestação do presidente Alexandre Postal, da devolução de vista desse recurso. Tenho que dizer que na sessão do dia 20 de agosto deste ano, o conselheiro relator Renato Azeredo prolatou o voto, reconheceu a prescrição das pretensões punitivas e ressarcitórias, nos termos da lei federal e da resolução do TCU, que são aplicados por essa corte por decisão de um pote, o de número 13.826, de 23/232, o que acarreta o afastamento da multa e do julgamento das contas, no caso os itens A e C da decisão recorrida. O conselheiro César Miola votou contrariamente ao voto do conselheiro relator, entendendo não ser o caso de reconhecer a prescrição. O conselheiro Iradir Pietrowski, por sua vez, acompanhou o voto exarado pelo conselheiro relator Renato Azeredo. E, com o objetivo de melhor analisar, eu pedi vista. Serve como um breve relatório exposto. Esse voto foi dentro dos regramentos da Casa, antecipado aos julgadores. Então, sem mais delonga, eu estou dizendo que eu considero como último marco interruptivo do presente processo a expedição da decisão condenatória recorrível no dia 8 de julho de 2019, que é o artigo 5º, inciso 4º da Resolução 344 do TCU. Ainda considero como causas suspensivas as seguintes ocorrências: a pandemia do Covid-12, o ataque hacker no sistema da casa, a perda de energia da estrutura do TCE e as enchentes do Estado do Rio Grande do Sul. Artigo 7º, inciso 2 da Resolução 344, também do TCU. E pelo exposto, entendo que se encontram prescritas no presente processo as pretensões punitivas e ressarcitórias do TCE, nos termos da Resolução 344 de 2022 do TCU, aplicados em face do pote 13.826/23, isto 2. Por essas razões, senhor presidente,
eu anuncio que estou acompanhando o voto do relator. Ok. Obrigado, conselheiro Estilac Xavier. Participa ainda da votação o conselheiro Edson Brum. Acompanho o voto do relator. Então, é aprovado por unanimidade o voto lançado, por maioria, o voto lançado pelo conselheiro relator. Ok? Vencido o conselheiro Miola. Ok? Prosseguindo com processo com devolução de vista. Item 1 da pauta do conselheiro Renato Azeredo. Processo 4930-0225-3. Relatora, conselheiro substituta Luísa Pitinini, em substituição, conselheiro César Miola. Executivo Municipal de Canoas. Embargos de declaração opostos em face de decisão proferida no processo 20562-0224-7. Recurso de embargo interposto em face de decisão proferida no processo 11.031.0221.4. Processo de contas especiais. Recorrente, Escala Comunicação e Marketing Limitada. Advogado, Dr. Sérgio Roberto Juquen, OABRS 5.269 e outros. Na sessão de 28 de maio de 2025, a conselheira relatora Luísa Pitinini votou pelo conhecimento dos embargos no mérito por seu não provimento, sendo acompanhada pelos conselheiros Iradir Petroski e Alexandre Postal. A seguir, o conselheiro Edson Brum solicitou vista dos autos e, ao devolvê-lo na ação de 13 de agosto de 2025, divergindo da relatora, votou pelo provimento dos embargos a fim de declarar a nulidade do julgamento do processo 20.562.0224.7. Com o consequente retorno dos autos à fase anterior à sessão de julgamento, no que foi acompanhado pelos conselheiros Iradir Petroski e Alexandre Postal, que retificaram seus votos. Na mesma sessão, o conselheiro Estilac Xavier, divergindo dos posicionamentos externados até aquele momento, votou por baixar o processo em diligência à CEPROC, para que sejam informados os procedimentos atinentes à intimação. Em seguida, o conselheiro Renato Azeredo solicitou vista do feito. O conselheiro César Miola não vota nesse processo por ter sido substituído à época pela conselheira substituta Luísa Pitinini. Para proferir o seu voto em devolução de vista, o conselheiro Renato Azeredo. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência nesse momento, então, pela condução dos trabalhos da sessão. Informo que trata-se de um recurso de embargos de declaração opostos pela Escala Comunicação e Marketing Limitada, em que a recorrente busca a reforma da decisão do Tribunal Pleno 0034/2025, prolatada por unanimidade pelo Tribunal Pleno no sentido de não provimento do recurso de embargos. A embargante defendeu a nulidade dos atos processuais praticados a partir do parecer do Ministério Público de Contas 42/2025, com fulcro em duas razões. A embargante não teria sido intimada da decisão de julgamento de 12 de fevereiro de 2025 e o Ministério Público de Contas não teria analisado o mérito dos embargos ao Tribunal Pleno. De imediato, entendo que o apelo merece provimento e harmonia à divergência estabelecida. Compulsando os autos, de fato, verifico que a pauta da sessão foi regularmente publicada no Diário Eletrônico desta Corte de Contas em 7 de fevereiro de 2025, cumprindo o disposto no artigo 60 do regimento interno deste tribunal. Contudo, verifico que a embargante à época não possuía representação processual nos autos, manifestando claramente a sua deficiência informativa do ponto de vista processual em relação à forma de comunicação dos autos processuais, sobretudo com a alteração do artigo 117 do regimento interno desse tribunal, promovida pela Resolução 1155 de 2022. Tal alteração, como se sabe, adotou como regra geral a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico e comunicação via ETCRS. Tal prática modificativa pode ser observada, inclusive, por exemplo, no caso da certidão de envio de comunicação constante da peça 5584966, ordem 168, do processo de contas especiais 11.031.0221.4. A meu ver, sendo legítima a expectativa decorrente da anterior prática processual e administrativa dessa Corte de Contas, entendo que a mudança na sistemática de intimação revelou-se prejudicial ao bom entendimento da embargante, que, de boa fé, aguardou a comunicação processual por meio eletrônico. Assim, há plausível fundamento jurídico para adotar o posicionamento que resguarde o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela embargante.
resguardando-se a proteção da confiança e a segurança jurídica em face de transição na sistemática processual desta Corte de Contas. Diante de tal cenário fático processual, acompanho a divergência inaugurada a fim de declarar a nulidade do julgamento do processo 2562.0224.7, recurso de embargos, com o consequente retorno dos autos à fase anterior da respectiva sessão de julgamento. É com voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Renato Azeredo. Com promulgação do seu voto, eu digo que é aprovado o voto lançado pela divergência do conselheiro Edson Brum, por maioria, vencido a conselheira Heloísa e o conselheiro Estilac Xavier. Ok? Prossigo, presidente Renato. É o item 1 da pauta do conselheiro substituto Roberto Loureiro, em substituição ao conselheiro Edson Brum. É o processo 5141-0216-0. Relator, conselheiro Renato Azeredo. Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, pedido de orientação técnica. Terceiros interessados, Gabinete do Governador, Município de Porto Alegre, Sebastião de Araújo Melo. Advogados, Eduardo Cunha da Costa, OBRS 69442, Eusébio Fernando Ruxo, OBRS 26556 e Roberto Silva da Rocha, OBRS 48572 e outros. Na sessão de 23 de abril de 2025, antes de ser apregoado o exame do feito, o procurador do Estado, Eusébio Fernando Ruxo, solicitou a palavra para renovar o pedido de sustentação oral que havia feito na sessão de 11 de dezembro de 2024. Em razão da suspeição do conselheiro presidente, Marco Peixoto, bem como do vice-presidente conselheiro Iradir Petroski, consignadas na sessão de 11 de dezembro, quando o presente processo fora retirado de pauta, e ainda da ausência do conselheiro Alexandre Postal, corregedor-geral, e o conselheiro Cedra Miola, ouvidor, assumiu a presente sessão e, reiterando seu entendimento externado na sessão antes mencionada, deferiu a manifestação por parte do procurador do Estado. Em seguida, após a leitura do relatório e a sustentação oral, o Ministério Público de Contas requereu a suspensão do julgamento, o que lhe foi deferido. Ao trazer os autos a julgamento novamente na sessão de 14 de maio de 2025, o conselheiro relator Renato Azeredo votou nos termos constantes da folha 18 do roteiro previamente enviado a Vossa Excelência. Na sequência, o conselheiro Estilac Xavier e sucessivamente o conselheiro César Miola solicitaram vista dos autos. Ao devolver o feito na sessão de 9 de julho de 2025, o conselheiro Estilac Xavier acompanhou o relator, acrescentando os dispositivos que constam as folhas 19 e 20 do roteiro. Em continuidade, o processo foi encaminhado ao conselheiro César Miola, que havia solicitado vista. Na mesma oportunidade, o conselheiro substituto Roberto Loureiro solicitou vista sucessiva dos autos. Ao devolver o processo na sessão de 20 de agosto de 2025, o conselheiro César Miola votou acompanhando os termos propostos pelo conselheiro Estilac Xavier. Em seguida, o conselheiro substituto Roberto Loureiro confirmou a manutenção de seu pedido de vista. O conselheiro Edson Brum não vota nesse processo por ter sido substituído à época pelo conselheiro substituto Roberto Loureiro, que ora devolve vista dos autos. Para proferir seu voto em devolução de vista, o conselheiro substituto Roberto Loureiro tem a palavra. Obrigado, conselheiro Alexandre Postal. Saúdo Vossa Excelência, renovo saudações a todos. Já feito um relatório, eu apresento o voto de devolução de vista, dizendo que, com o devido respeito à proposta apresentada no voto do conselheiro Estilac Xavier, deixo de acolher o entendimento que propõe a fixação prévia e uniforme de prazo máximo de 3 exercícios financeiros para aplicação das modulações de efeitos e regimes de transição voltados à adequação dos percentuais constitucionais mínimos com manutenção e desenvolvimento do ensino e ações de serviços públicos de saúde. Embora compreenda os méritos da fixação de prazos objetivos, notadamente a busca de previsibilidade, segurança jurídica e efetividade do controle externo, entendo que a instituição de um prazo uniforme, abstratamente fixado, pode não se coadunar com os princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei Federal 13.655 de 2018, que introduziu relevantes inovações na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tal normativa exige do órgão controlador uma análise contextualizada e individualizada dos efeitos que suas decisões produzem na realidade concreta dos entes jurisdicionados. A realidade do Estado revela acentuadas desigualdades fiscais e estruturais, intensificadas recentemente pelos efeitos econômicos e orçamentários decorrentes dos eventos climáticos extremos que atingiram diversos municípios gaúchos.
a imposição de um prazo fixo e uniforme de 3 exercícios financeiros ignora essas disparidades, podendo representar, em alguns casos, um ônus desproporcional de difícil ou impossível cumprimento, com impactos negativos na prestação de serviços públicos essenciais. Ademais, a própria jurisprudência desse tribunal tem demonstrado em julgados recentes uma postura de consideração às particularidades dos entes, especialmente no tocante à evolução normativa e à aplicação pretérita das regras relativas ao cômputo de despesas em saúde e educação. Tais elementos reforçam a necessidade de que o prazo para cumprimento dos limites constitucionais seja estabelecido com base em elementos técnico-probatórios constantes nos processos de contas específicos, a partir de análise que envolva a situação fiscal e orçamentária do ente federado, histórico de tratamento conferido pela Corte em exercícios anteriores, a magnitude do ajuste necessário e os possíveis impactos da adoção de providências corretivas de forma abrupta. Sendo assim, registro minha adesão ao entendimento do relator quanto à possibilidade de modulação de efeitos e regimes de transição, sem a imposição de um prazo máximo fixo e uniforme, por entender que esta providência deve ocorrer no bojo dos respectivos processos de contas, com base em critérios técnicos e jurídicos específicos de cada caso. Trata-se, em minha compreensão, da solução que melhor concilia a responsabilidade fiscal com a segurança jurídica e a razoabilidade na atuação do controle externo, assegurando o cumprimento progressivo dos limites constitucionais de maneira sustentável e conforme os princípios que regem a administração pública. Com essas considerações, acompanho na íntegra o voto do relator, conselheiro Renato Azeredo. É como o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Roberto Loureiro. Tendo havido empate na votação, 2-2, e havendo, neste empate, havendo no que se refere aos acréscimos propostos em relação ao voto do relator, e estando no exercício da presidência, cabe a mim, nos termos regimentais, proferir o voto de desempate. A matéria é bastante conhecida, tendo que o presente pedido de orientação técnica tramita desde 2016. Tendo eu, por diversas vezes, me debruçado sobre o problema e analisado o processo, que já veio pautado a esse plenário por 4 vezes, sendo que em cada ocasião pude avaliar os votos postos pelos ilustres conselheiros, razão pela qual já formei minha convicção sobre a matéria. A questão sobre a qual há empate diz respeito aos acréscimos propostos pelos conselheiros Estilac Xavier, especialmente fixando o prazo de 3 exercícios financeiros anuais, a contar do exercício financeiro de 2025, nas modulações de efeitos de regimes de transição que vierem a serem estabelecidos para se alcançar os gastos mínimos com manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE, e ações de serviços públicos de saúde, as PES. Sobre isso, julgo que a imposição de prazos uniformes para todos os jurisdicionados não seria mais adequada, inclusive porque, no caso do Poder Executivo Estadual, já houve assinatura de TAC judicialmente homologado fixando prazos diversos. Nessa linha, embasando-me nos excelentes argumentos aduzidos no voto vista do conselheiro Roberto Loureiro, com os quais concordo plenamente, entendo que os acréscimos propostos não devem ser acolhidos, razão pela qual voto por acompanhar o voto do conselheiro relator Renato Azeredo, sem o acréscimo das novas alíneas. Assim sendo, declaro aprovado por unanimidade o voto do relator, vencida a proposta de acréscimo das linhas D, E, F e G, propostas pelo conselheiro Estilac Xavier, no que é acompanhada pelo conselheiro César Miola. Ok? Aprovado, então, o voto. Continuo na presidência ainda porque o presidente em exercício tem um processo que é da pauta normal, que é o processo 8791-0225-0, que é um recurso de embargos, e com isso passo a palavra ao conselheiro presidente da sessão, Renato Azeredo. Obrigado, conselheiro Alexandre Postal. Passo ao relato do último processo da minha pauta. Antes, eu gostaria de fazer 2 registros. Em primeiro lugar, no processo da Superintendência do Porto de Rio Grande, até por solicitação da Secretaria para que fique registrado na ata, participaram dos julgamentos a conselheira Daniela Zago, o conselheiro Alexandre Mariotti e o conselheiro Roberto Loureiro, em razão da natureza do processo que dizia respeito ao exame de inconstitucionalidade de norma, e, na sequência, aí permaneceria na sessão a conselheira Daniela Zago
em razão da composição de quórum, mas em alguns processos em que havia devolução de vista e não havia, então, a necessidade de participação, a conselheira acabou não participando dos julgamentos e foi em razão disso. Também gostaria de fazer um registro que não fiz na oportunidade que me manifestei quando da sessão anterior, até porque eu não tive presente de manhã em razão dos compromissos familiares que registrei, mas um importante servidor do meu gabinete também recebeu uma medalha de 25 anos, e eu quero fazer esse registro público, porque é um servidor muito qualificado e respeitado por todos aqueles que passam naquele gabinete, que é o Felipe Vilar Guimarães. Então fica esse registro público, porque é um servidor de muita qualidade, e sempre é importante esses registros depois de um tempo tão longo nesse tribunal. Então, agora passo ao voto, que trata-se de um recurso de embargos interposto por LAB Projetos Consultoria Limitada, a fim de reformar a decisão da primeira Câmara Especial 0020-2025, que foi proferida por aquela primeira Câmara na sessão de 18 de fevereiro de 2025. A decisão impugnada converteu em definitiva a cautelar concedida no curso do processo, que eu indico a peça com comando à origem, para anular o pregão eletrônico 09/2024 e suspender os efeitos do termo de adjudicação e da ata final de registro de preços. Indico todas as peças dos autos. Consigno que a empresa LAB Projetos Consultoria Limitada foi vencedora do certame que deu origem ao processo de representação. Além disso, a empresa foi devidamente habilitada no processo originário como terceira interessada. Após o devido trâmite processual, o serviço instrutivo opinou pelo conhecimento do recurso e no mérito por seu não provimento. Por sua vez, o Ministério Público de Contas, através do parecer 5644/2025 da lavra da procuradora Fernanda Ismael, opinou pelo conhecimento do recurso e no mérito por seu não provimento. Este é o relatório e eu registro que, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, eu conheço do recurso. Quanto ao mérito, resumidamente, as falhas apontadas no processo de representação foram: exigência de qualificação técnica restritiva ao solicitar profissional com especialização nas áreas de ouvidoria pública e de governo digital, não divulgação dos documentos de habilitação de todos os licitantes no portal de compras públicas e a habilitação de apenas uma empresa para todos os lotes. Vislumbro que o ponto crucial para o deslinde da situação relatada nos autos do processo originário tem relação com a exigência desarrazoada de um nível de especialização desprovida de justificativa em relação ao serviço que se pretendia contratar, afetando diretamente a competitividade, com o afastamento indevido de outras possíveis empresas interessadas em participar da licitação. No ponto, não identifico nas razões recursais elementos hábeis a justificar a exigência daquele nível de especialização requerida, como bem indicado pelo serviço instrutivo. Ademais, agora aspas, né? Ademais, além de profissional habilitado na área de governo digital e nível de especialização na área de ouvidoria pública, também foi exigido atestado de capacidade técnica para a comprovação de que a empresa licitante prestou serviços compatíveis com o objeto da licitação em características, prazos e quantidades de forma satisfatória. Conforme bem apontado na informação 53/2024 do Serviço Regional de Santo Ângelo, indico a peça, a ampliação da qualificação dos licitantes mediante retificação do edital com as exigências de especialização na área de ouvidoria pública e de profissional habilitado na área de governo digital transbordam o contido no artigo 67 da Lei 14.133 de 2021, considerando que o atestado de capacidade técnica é suficiente para comprovar a experiência da empresa contratada para a entrega do objeto listado. Houve ainda inabilitação de todas as demais empresas, indico as peças, demonstrando a restrição à competitividade, além de prejuízo ao erário e não poder adjudicar os lotes às empresas com melhores propostas. Fecho aspas. Com efeito,
o recorrente não ofertou razões capazes de elidir a falha relacionada à inabilitação de todas as outras empresas participantes, o que confirma a restrição à competitividade. Ainda, conforme pontuado pelo parquet, há outro fundamento importante utilizado pela decisão de anulação, o qual não foi abordado pelo recorrente, que diz respeito à falta de transparência, uma vez que apenas os documentos da empresa representante foram disponibilizados no Portal Nacional de Compras Públicas, acarretando obstáculos para que os interessados pudessem contestar a documentação da empresa vencedora, assim como de outras empresas participantes da licitação, em direta violação aos princípios que regem o direito administrativo, notadamente os princípios da transparência e da publicidade. Dessarte, à vista do conjunto probatório constante dos autos, eu voto no sentido de conhecer do recurso e no mérito de negar-lhe provimento, por entender que as razões recursais não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida. E é como voto, senhor presidente. Ok, conselheiro Renato Azeredo, eu coloco em discussão o referido processo. Se ninguém deseja discuti-lo, colhe os votos. Como vota o conselheiro Estilac Xavier? Conselheiro Estilac Xavier? Como vota, Vossa Excelência? Voto do conselheiro Renato Azeredo. É o processo 8791-0225-0. É o processo do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, CISA. É. Pode. Como vota o conselheiro Edson Brum? Não, eu acompanho o relator na íntegra. Acompanho o relator. Como vota a conselheira Daniela Zago? Também acompanho o voto do conselheiro Renato Azeredo. Ok. Só falta coletar o voto do conselheiro Estilac Xavier. Eu acompanho o voto do relator na íntegra, senhor presidente. Ok. Então é acolhido o voto por unanimidade lançado pelo conselheiro Renato Azeredo na presente momento. Eu já concluí o meu trabalho, devolvo a presidência ao presidente de fato, o conselheiro Renato Azeredo. Presidente de fato em exercício, retoma a presidência, conselheiro Alexandre Postal, agradeço a Vossa Excelência, bastante trabalho, deixa como está. Passo agora então a pauta do conselheiro Estilac Xavier e faço referência então ao item 2 da pauta do eminente conselheiro, que é o processo número 021122-0224-4. Trata-se de um recurso de embargos interposto em face da decisão proferida no processo 0021740220, contas ordinárias, o exercício é 2020, Companhia de Desenvolvimento Municipal de Tucunduva, Codevasa, interposto por Marcelo Antônio Burim, e os advogados, senhor Vladimir Chieli e outros. Com a palavra, Vossa Excelência, conselheiro Estilac Xavier, registrando que tem uma situação no presente processo que diz respeito à preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente, e Vossa Excelência está com a palavra. Bem, obrigado, senhor presidente, mais uma vez cumprimento na condução dos trabalhos nessa parte da sessão do Pleno, nesta tarde de quarta-feira. Minha saudação também às nossas conselheiras substitutas, aos conselheiros substitutos, Ministério Público de Contas, doutor Ângelo Borghetti, seu nome e toda a sua equipe, os demais procuradores daquele parquet, doutor Tiago, também os cumprimentos, seu nome e todos os procuradores, procurador-geral, doutor Eduardo. O processo em causa é o 21122/244, é o recurso de embargo. Já tomo emprestado o relatório feito e apregoado pelo conselheiro presidente no exercício. Esse recurso de embargos, por ação do senhor Marcelo Antônio Burim, administrador da Codevasa, Companhia de Desenvolvimento Municipal de Tucunduva, que visa reformar a decisão da primeira Câmara Especial, num processo ordinário de número 2174/20 contas ordinárias, exercício de 2020, que na primeira Câmara, a unanimidade foi estabelecido o seguinte, que a gestão do senhor Marcelo Burim, foram julgadas regulares com ressalvas,
foi imposta uma multa de R$ 1.500 e foi dado determinações à Direção de Controle e Fiscalização a respeito da extinção da Codevasa. Na peça recursal, o recorrente pede provimento, as suas razões, declarando regulares quanto ao administrador, pede exclusão de multa combinada ou reduzindo-a. A nossa supervisão especializada em fiscalização analisou, concluiu pelo conhecimento, no mérito pelo não provimento, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, através do seu procurador-geral, vai na mesma senda, opina pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo não provimento. Este é um breve relatório, senhor presidente. Preliminarmente estão atendidos os pressupostos legais e regimentais de admissibilidade. O recurso está em condições de ser conhecido, o mérito vai ser enfrentado. Sobre a preliminar de incompetência suscitada em razão de que o titular da entidade é também chefe do Executivo Municipal, e assim tem suas contas sujeitas exclusivamente ao crivo do legislativo, não merece ser acolhida. Eu vou tratar no conjunto do voto, senhor presidente, a preliminar. Estou negando-a, né? Ressalta-se que a matéria já foi exaustivamente tratada no processo 12.346/20, dígito 3, onde a decisão desse tribunal foi que reafirmou a competência de judicatura e o dever constitucional dos tribunais de contas, previsto no inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal, no que tange ao julgamento das contas dos gestores de entidades, não obstante também estejam investidos no mandato de prefeito. Quanto ao argumento que o trânsito em julgado seria requisito necessário para que determinada irregularidade fosse considerada reincidente, me associo ao entendimento do parquê, do qual que tal interpretação se aplicaria apenas aos casos em que a legislação expressamente o exigisse. O que não se observa. Ou seja, quanto à área técnica desse tribunal, no exercício da sua função fiscalizatória, identifica a repetição de determinadas falhas por parte de um órgão ou entidade, a ausência de decisão definitiva nos respectivamente processos, não impede que a reiteração da conduta seja levada em conta para fins sancionatórios. Ademais, verifica-se que o recorrente não apresenta novos elementos capazes de modificar a decisão recorrida do processo originário. Então, pelo que eu estou expondo, senhor presidente, eu voto pelo conhecimento do presente recurso e no mérito pelos não provimento, mantendo-se inalterados os termos da decisão e sigo aqui, no caso, a manifestação da área técnica e do parquê. É como voto. Muito bem, a matéria está em discussão. Como voto o conselheiro Alexandre Postal. Acompanho o conselheiro Stilac. Muito bem. Como voto o conselheiro Edson Brum. Acompanho o conselheiro Stilac Xavier. Conselheira Daniela Zago. Da mesma forma, acompanho o voto do relator, conselheiro Stilac Xavier. Então, o voto de Vossa Excelência é acolhido à unanimidade, conselheiro Stilac. Eu continuo com a pauta, senhor presidente? Assim, Vossa Excelência segue com a palavra. Se Vossa Então, Excelência quer que eu faça... Eu vou seguir na pauta. O próximo processo é o de joia, é isto? Ulhanegrantes. Tá, muito bem. Próximo processo, então, conselheiro Stilac, trata-se do processo 0085950225.4. É um recurso de embargos interposto em face da decisão proferida no processo 447.0223.8 contra as ordinárias do exercício em referência a 2023. Trata-se do Legislativo Municipal de Ulhanegra. Interessado, o senhor Luiz Gustavo Nunes Dias. Vossa Excelência está com a palavra. Apregoado o processo pelo senhor presidente, eu digo que esse embargos foi interposto pelo senhor Luiz Gustavo Nunes Dias, que é o presidente do Legislativo Municipal de Ulhanegra. Ele investe contra uma decisão da primeira Câmara Especial, que julgou regulares com ressalvas contas ordinárias do senhor Luiz Gustavo Nunes Dias, impôs multa de R$ 500 ao mesmo administrador e fez determinações à origem. Na peça recursal, o recorrente pede provimento das razões, a supervisão especializada analisa e conclui pelo conhecimento e mérito não provimento, o mesmo destino lhe dá o parquê, que é pelo não provimento no mérito, depois de conhecer. No voto, eu digo que estão atendidos os pressupostos legais, regimentais, de admissibilidade, então o recurso tem que ser analisado e o mérito enfrentado. Conforme já exposto pela instrução técnica e pelo agente ministerial, também verifico que o recorrente não apresenta novos elementos capazes de modificar a decisão proferida. Apenas repisa os argumentos já proferidos por ocasião do processo originário. Aqui refiro-me especialmente aos itens 611 e 625 e ao item 624. Eu ainda reitero que a notícia feita pelo recorrente de que
houve adoção de providências saneadoras, elas são posteriores, portanto não podem alterar as inconformidades que foram analisadas de maneira pretérita. Então, pelo exposto, eu voto pelo conhecimento do recurso e numero pelo não provimento, mantendo inalterada a decisão da primeira Câmara Especial. É como voto, senhor. Bem, a matéria está em discussão. Como voto, o conselheiro Alexandre Postal, processo de Ulha Negra. Ulha Negra. Eu quero aqui, com a devida vênia, vejo que a imposição e manutenção da multa foi um descumprimento da decisão proferida no processo de contas ordinárias 527.0228, transitado em julgado em 11/8/2022. Aquela decisão foi destinada ao atual administrador, sendo que no exercício de 2022 o recorrente não estava à frente da administração, tendo assumido em 2023, não se podendo atribuir a ele a responsabilidade pelo cumprimento daquele comando. Assim, renovando a vênia, voto pelo provimento parcial dos embargos para efeito de afastar a penalidade pecuniária, mantendo o julgamento da regularidade com ressalvas. Esse é meu voto, senhores conselheiros. Muito bem. Como voto, o conselheiro Edson Brum. Eu acompanho o relator. Como vota a conselheira Daniela Zago. Acompanho o voto do conselheiro relator. Muito bem. O voto acolhido à unanimidade. Vossa Excelência segue com a palavra. Agora o processo... Não. Melhor, claro. Eu me passei tão à vontade que me esqueci de... o voto prevalece por maioria, toda evidência, porque houve a divergência do eminente conselheiro Alexandre Postal, então que restou vencido nesse processo, o provimento foi parcial. Passamos então ao item 4 da pauta, que trata-se do processo de número 43.39.0225.9, é um recurso de embargos interposto face da decisão proferida no processo de número 32.103.0200.239, é um processo de contas especiais. O órgão executivo municipal de Joia, ele é interposto por Adriano Marangon de Lima, assim como por Vasco Isidro Pilati, e advogado Fabiano Barreto da Silva e outros. Vossa Excelência está com a palavra, conselheiro Estilac Xavier. Obrigado, senhor presidente. Esse é o item 4 da minha pauta, já apregoado o processo. Esse recurso foi interposto por Adriano Marangon de Lima e Vasco Isidro Pilati, que era administrador executivo de Joia, por seus procuradores. Aqui é referente aos processos de contas especiais dos exercícios 2022-23, contra a decisão da primeira Câmara do dia 29 de outubro do ano passado. O conselheiro relator era César Miola, que conduziu o voto que impôs multa de R$1.000 ao senhor Adriano Marangon de Lima e débitos aos senhores Adriano Marangon de Lima e Vasco Isidro Pilati, nos valores de R$ 90.291,78 e R$ 5.016,21. E fez determinações. Na peça recursal, o recorrente alega, em primeiro lugar, a nulidade da decisão recorrida, pois não teria sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa a respeito da metodologia de cálculo do débito, diante da divergência entre o montante sugerido pela equipe de auditoria e o fixado na condenação. A nossa supervisão especializada instruiu o presente recurso, concluiu pelo conhecimento e pela rejeição da preliminar de nulidade no mérito pelo não provimento. O Ministério Público, aqui atuou através do seu procurador-geral, doutor Ângelo Borghetti, que opinou pelo conhecimento do recurso, no mérito pelo seu provimento parcial, no sentido de afastar os débitos por considerar que, adotadas as devidas providências para regularizar a situação por meio de realização de certame público, mas manter a multa arbitrada. Este é um breve relatório. No voto, eu plenamente entendo que estão cumpridos os pressupostos legais e regimentais, deve ser admitido e o recurso está em condições de ser conhecido. Ainda em sede preliminar, rejeito a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa. Por analogia ao processo penal, só haveria prejuízo à defesa se imputada nova conduta à autoridade, impondo a renovação da citação e do prazo para a defesa. O simples ajuste da qualificação jurídica da conduta ou adendo de resultados posteriores por ela produzidos não resulta em modificação dos fatos submetidos a contraditório, podendo ser feita de ofício pelo julgador, inclusive para aplicar pena mais grave. No caso, aqui eu estou me
lastreando no Código de Processo Penal o artigo 383. No caso, o recálculo do valor dos débitos decorre de novos desdobramentos do mesmo ato imputado às autoridades, diferentemente do alegado no recurso, tem sua metodologia de cálculo exposta no relatório de auditoria, indica-se a peça, que analisa o prejuízo ao erário no percentual de 6,38% sobre os repasses fixos no valor de R$ 75.243,15, feito a contratada mensalmente para carregamento dos cartões de alimentação dos servidores. Não é necessário nada mais que aritmética básica para acrescer os R$ 5.016,21 a cada mês até o fim da vigência do contrato. O que aqui vale dizer 11 de 2023, 12 de 2023, 1 de 2024 e 2 de 2024. Resultando isso no montante de R$ 95.307,99, que é o que foi fixado na decisão recorrida. Não se vê, portanto, prejuízo ao contraditório e ampla defesa, nem tampouco ampliação indevida aos limites do processo, agora em analogia ao Código do Processo Civil, cujo artigo 332 dispõe, cito, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Por esse fundamento, eu afasto a preliminar de nulidade. No mérito, resta evidente que a utilização da taxa negativa nos editais, que tem como objeto a prestação de serviço de administração e fornecimento dos cartões magnéticos, para operacionalização do benefício do cartão auxílio à alimentação, é imperiosa na garantia da proposta mais vantajosa para a administração pública. Este é o entendimento desse tribunal sobre o tema, externado, entre outros, nos processos 1714/16-3, município de Guaíba, de minha relatoria, e o 21.979/22-1, município de Panambi, da relatoria do conselheiro César Miola. Está demonstrado nos autos que as seguidas contratações diretas em situações não acolhidas pela lei de licitações privaram o município de obter possíveis ganhos econômicos com a competição. Em levantamento realizado pelo Serviço Regional de Santo Ângelo, a contratação mediante regular procedimento licitatório pelos municípios da região resultou na obtenção de taxa negativa em média de 6,38% sobre o valor do auxílio alimentação repassado aos servidores. Mantenho por isso a falha para fins de multa, mas sigo o parecer do Ministério Público de Contas quanto à exclusão do débito. A aceitação de proposta com taxa de administração negativa depende de ser demonstrada a sua execuibilidade, não se obtendo assegurar que tal situação ocorreria na licitação em análise, nem qual seria o percentual de desconto eventualmente ofertado. Assim, eu voto pelo afastamento do débito de R$ 95.307,99. Pelo exposto, voto pelo conhecimento do presente recurso em embargos, pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo conhecimento parcial para afastar o débito, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão recorrida. É com voto, senhor presidente. Muito bem. Conselheiro Chilac Xavier, a matéria está em discussão. Com voto, o conselheiro Alexandre Postal. Acompanho na íntegra o voto lançado pelo conselheiro Chilac Xavier. Bem, como voto, o conselheiro Edson Brum. Acompanho na íntegra. E conselheira Daniela Zago. Também acompanho o voto do conselheiro relator Chilac Xavier. Então, o voto é acolhido à unanimidade. E o próximo processo da sua pauta, então, conselheiro Chilac Xavier, se trata do processo 12.27.0224.3, é contas ordinárias do exercício em referência a 2024. Trata-se de um processo do Tribunal de Justiça Militar, interessado o senhor Amilcar Fagundes Freitas Macedo e Maria Emília Moura da Silva. E informa a Vossa Excelência, conselheiro Chilac, que está presente à sessão o senhor Herbert, que é o diretor-geral do Tribunal de Justiça Militar, a quem eu transmito os cumprimentos. Vossa Excelência está com a palavra, conselheiro Chilac Xavier. Herbert? Diretor-geral daquele tribunal. O sobrenome é... Dr. Herbert? Eu não me arrisquei a dizer o sobrenome aqui com medo de cometer alguma... Como? Então, está Herbert. bem. Muito bem. Perfeito. Meus cumprimentos, doutor. Apregoado o processo, contas ordinárias, Tribunal de Justiça Militar, processo de contas ordinárias, do senhor Amilcar Fagundes Freitas Macedo, da senhora Maria Emília Moura da Silva, ambos administradores do TJM.
exercício 2024, cujos autos se encontram instruídos por documentos que vêm da CAD, do relatório das contas ordinárias e do parecer do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal. O relatório de contas ordinárias informa as seguintes situações. A apuração do teto de gasto do Tribunal de Justiça Militar é feita em conjunto com o Tribunal de Justiça do Estado, constituindo assim o Poder Judiciário, conforme preconiza a Lei Complementar 15.756 de 2021. Verifica-se que o Poder Judiciário empenhou em 2024 total de 4,31 bilhões, alcançando 99,99% do teto de gasto do exercício, do valor de 4,31 bi, não ultrapassando o limite estabelecido. Por todo exposto, conclui-se que o Poder Judiciário atendeu o teto para despesas primárias empenhado no exercício 2024 nos modos previstos na Lei Complementar Estadual antes referida. A documentação relativa às contas em exame está de acordo com o previsto no artigo 3º, inciso 1 da Resolução 1132 de 2020, quanto ao prazo previsto. As cópias das declarações de bens e rendimentos referentes aos agentes sindicados, também na Resolução 963 de 12, foram remetidas ao TCE dentro do prazo. As remessas de licitações de contrato ao Sistema de Licitações de Contrato TCE foram efetuadas em desacordo com a Resolução 1050 de 2015 e a Instrução Normativa do Tribunal, de número 13 de 17, tendo em vista o atraso médio de 21,29 dias no cadastramento dos eventos realizados. As licitações e de 35,17 dias em relação aos contratos. 21 dias para licitações e 35 para contratos. Além de percentuais de eventos remetidos fora do prazo, que aí é de 43% nas licitações e 79% dos contratos. O parecer da CAGE opina no sentido que as contas ordinárias dos administradores apresentam adequadamente a execução orçamentária. A análise final da gestão fiscal no exercício 2024 conclui que o Tribunal de Justiça atendeu às determinações da Lei da Responsabilidade Fiscal. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, por intermédio de parecer da lavra do seu procurador-geral, Dr. Ângelo Borghetti, opinou pela regularidade das contas da senhora Maria Emília Moura da Silva e do senhor Amilcar Fagundes Freitas Macedo, ambos administradores do TJM. É o relatório. No voto. O relatório das contas ordinárias não evidenciou a existência de inconformidades passíveis de apontamento. No entanto, no que se refere aos atrasos nas remessas do Licitacom, item 4.1.3, tenho discordância em relação ao procedimento adotado pela equipe de auditoria, que deixou de considerar tal situação como passível de esclarecimentos. Com a devida vênia, a prerrogativa de manter, aliás, senhor presidente, conselheiros, esse é um alerta que eu quero consignar, inclusive, para os próximos administradores da casa, que nós temos que alertar a área técnica que quem julga se é passível ou não de irregularidade um determinado apontamento não é a área técnica, são os julgadores, é o relator, é um órgão colegiado, ou é a Câmara Especial, ou é a Câmara Primeira e Segunda, ou o Pleno. Mas a área técnica considerou que não era passível, portanto não pediu pronunciamento do administrador a respeito. Eu estou fazendo uma crítica construtiva, amistosa, até pelo grande reconhecimento que eu tenho pela qualidade do nosso corpo técnico e o zelo com que eles tratam essas coisas, né? Mas aqui é um problema de competências, de atribuições, né? Eu acho que, então, a minha discordância por esse procedimento, que deixou de considerar tal situação como passivo de esclarecimento. Com a devida vênia e prerrogativa. A prerrogativa de manter ou de afastar falhas compete aos órgãos colegiados desta Casa, através dos votos lançados pelo relator e pelos demais julgadores. Evidente que a qualificada análise realizada pelos auditores, aqui eu repiso o elogio, e auditores são fundamentais para o adequado funcionamento do controle externo. No entanto, inexistindo jurisprudência em contrário, as inconformidades ou irregularidades identificadas devem seguir o rito processual pertinente, qual seja a inclusão no relatório, esclarecimento do gestor, análise da instrução e pelo Ministério Público e depois do julgador. Claro que, na condição de relator, poderia determinar a reinstrução do processo com a devida intimação do gestor para se manifestar sobre a inconformidade. No entanto, em nome do princípio da economia processual e da duração razoável do processo, eu deixo de adotar tal medida no presente processo. Em regra, em processo em que isso vem consignado com os pareceres, acaba redundando em pena pecuniária. Não é o caso, porque daqui não fiz a instrução e houve oportunidade do gestor se pronunciar.
pelas razões expostas, eu voto pelo afastamento do apontamento. No entanto, voto pelo alerta à origem para que evite a ocorrência de atraso na remessa do Licitacom em futuros exercícios. Assim, tendo em vista não constar nos atos quaisquer apontes relacionados ao período em análise, devem ser julgadas regulares as contas dos administradores. Voto pela regularidade das contas ordinárias do senhor Amilcar Fagundes Freitas Macedo e da senhora Maria Emília Moura da Silva. Faço um alerta à origem para que evite reincidência das situações descritas nos itens 4.1.3 deste relatório e voto, que trata do atraso da remessa ao Licitacom, e remete-se os autos da supervisão competente para aplicação dos consectários decorrentes da decisão nos termos do nosso regimento interno. É como estou votando, senhor presidente. Muito bem, conselheiro Stilac. Agora eu colho o voto do conselheiro Alexandre Postal. Acompanho o voto do conselheiro Stilac Xavier. Conselheiro Edson Brum. Também acompanho o relator Stilac Xavier. Conselheira Daniela Zago. Da mesma forma, acompanho o voto do conselheiro relator. Com isso, então, eu proclamo o resultado no sentido de que foi acolhido à unanimidade o voto de Vossa Excelência. E... Senhor presidente, era o último voto que eu tinha na sessão desta tarde e agradeço a atenção dos colegas ao proferi-los. Cumprimentos a Vossa Excelência pela pauta que trouxe para essa sessão e a qualidade dos votos proferidos. E, nesse sentido, então, passo a palavra ao eminente conselheiro Alexandre Postal. Obrigado, presidente. Processo, eu vou apregoar para Vossa Excelência, se Vossa Excelência me permitir. 9669-0211-5, trata-se de um recurso de reconsideração interposto em face da decisão proferida no processo 8485-0210-6, auditoria de admissão, órgão executivo municipal de Camaquã, interessado o senhor Ernesto Molon e o próprio Executivo Municipal de Camaquã, os advogados, o senhor Fúvio de Sanz Lessa da Rosa e outros. Vossa Excelência está com a palavra, conselheiro. Obrigado, presidente Renato Azeredo. Vossa Excelência já relatou o voto que eu tenho, que é o único processo que eu tenho nessa tarde. O voto meu foi devidamente disponibilizado para Vossa Excelência com uma semana de antecedência, motivo pelo qual eu faço um breve relato. O meu voto é pelos mesmos fundamentos expostos na reinstrução do processo de admissões número 2075-0200-09-421, na senda da consistente manifestação do setor técnico nos presentes autos, concluo pelo conhecimento do inconformismo e no mérito pelo seu provimento, a fim de conceder registro à admissão constante no item B, decisão atacada, proveniente do concurso de operador de máquinas arrolada no modelo 2, título 1, item 53, folhas 63 e 64, relativo ao servidor Jonathan Dering Bierhaus. Este é meu voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Muito bem, conselheiro, eu coloco a matéria em discussão. Como vota o conselheiro Stilac Xavier? Acompanho na íntegra o voto do relator, senhor presidente. Muito bem. Conselheiro Edson Brum? Também acompanho na íntegra o relator Alexandre Postal. Conselheira Daniela Zago? Da mesma forma, acompanho o voto do relator. Então, o voto de Vossa Excelência foi acolhido à unanimidade, conselheiro Alexandre Postal. Era o voto que Vossa Excelência tinha para essa sessão. É o único voto que eu tinha, agradeço, presidente. Muito bem, cumprimentos a Vossa Excelência. Coloco a palavra à disposição dos conselheiros substitutos e do representante do Ministério Público de Contas e da Procuradoria-Geral do Estado. Muito bem, feito o registro de todos, a palavra está com o conselheiro Stilac Xavier e estão abertas as inscrições para quem deseja falar. Agradeço. Só queria saber um detalhe técnico. Esse microfone está sempre aberto? Ou tem alguém que controla ele em meu nome? O senhor corta meu microfone aí em cima, é? Ah, tá. É porque às vezes eu vou falar e estou com a luz acesa e não vejo a minha voz ser emitida. Esse sistema não é bom. Esse sistema não é bom, tem que ser trocado, presidente. Quem tem que controlar a minha entrada ou não de voz sou eu. Por favor, eu até faço um pedido à administração atual e à próxima administração. Aqui, eu acho que já na figura do nosso primeiro vice-presidente eleito, mas ainda não empossado. Isso é importante dizer, né? A posse é que consagra o processo, né? Então, por favor... Só me movimentarei dia 11 de dezembro. Mas, por favor, já fique anotado isso.
Vossa Excelência hoje fez um programa aqui, quando falou, né? De várias medidas que o senhor entende como possíveis e cabíveis. Não era programa, são posições pessoais. Posições que vão virar programa, provavelmente. Eu também tenho um outro pedido, que se reinstaure aqui a tela. O que está acontecendo esse telão? Hã? O LED? Troque-se os aparelhos. É tão simples, né? Acho que dos gastos que se tem, esse é um dos menores. Bom, mas eu não era para reclamar que eu pedi a palavra, senhor presidente. Vossa Excelência está fazendo crítica a algumas despesas? Não, eu acho que as despesas todas são bem havidas porque elas, em tese, atendem ao interesse público. Bom, eu pedi a palavra, senhor presidente, porque eu não me manifestei sobre as homenagens que hoje foram prestadas pela manhã. Eu quero me associar a todos que foram homenageados. O meu pleito de reconhecimento, de gratidão pelo trabalho, pela dedicação, pelo esforço, né? Tinha tantos servidores conhecidos lá. Hoje mesmo aqui foi feita uma homenagem ad hoc pelo conselheiro Alexandre Postal ao Luciano, que eu acho que de fato até representa digamos assim, um conjunto de servidores dedicados, como temos na Mil, temos em todos os lugares. Eu me sinto assim, né? Isso é bom, conforta, porque aqui dentro às vezes as arestas são pesadas, né? A gente tem que, mas tem pessoas que nos ajudam a diminuir o peso da aresta e a esquina das portas. Então eu quero aqui fazer uma Eu gostei das quinas das portas. A quina das portas. Aqui tem sempre porta abrindo e porta fechando. Então, eu quero aqui fazer, como foram muitos os que foram homenageados hoje, eu quero fazer uma especial saudação àqueles que estão bem próximos de mim, que são os servidores que, conselheiro Mariotti, prestaram grande serviço, alguns até vão se aposentar. Um deles é o Everaldo Raniszewski, auditor, que foi nosso diretor de controle e fiscalização, uma pessoa altamente dedicada, né, que todos conhecem, né? Eu hoje os medalhei, eu fiz questão que quando recebi a medalha de botar em cada um, né? Não furou ninguém, O Gustavo com medo que eu espetasse, mas eu coloquei a medalha em cada um deles e o Everaldo é merecedor disso aí. Ele ganhou uma medalha de 25 anos, mas na casa ele tem 27, né, de serviço público. O Ricardo Silva de Freitas, que parece que vai se aposentar. Eu estou na mesma situação que o conselheiro Alexandre lá com o seu assessor. Uma pessoa de alta qualidade também, dedicado, né? E também foi honrado hoje pelo tribunal com a medalha. E por fim, o Luiz Eduardo Saiban Rocha. O Luiz Eduardo Saiban Rocha é o único descendente, vou chamar assim, do gabinete que eu herdei. Eu entrei no gabinete através da aposentadoria compulsória, do jubilamento, do conselheiro Vitor Faccioni. Eu cheguei e não fiz uma política assim de atirar todos. Até, de certa forma, foi correto. Eu aproveitei muitos, transferidas, experiências, oportunidades, e muitos me serviram com muita... E olha que eu e o conselheiro Vitor Faccioni são, digamos assim, água e azeite, né? Do ponto de vista da visão do mundo. Não estou falando do serviço público, de visão do mundo, de trajetórias e origens. Mas eu mantive, e um desses é o Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo é um servidor muito dedicado, né? E se adaptou, se adequou lá e nos presta um serviço excelente dentro do gabinete, a quem nós recorremos sempre. Eu vou falar isso, presidente e conselheiros substitutos. Eu quero, no nome desses 3 servidores, abraçar todos os servidores que foram homenageados hoje, as servidoras que foram homenageados, né? Muitos eu conheço. Se eu fosse citar um ou outro, eu cometeria a imprudência do esquecimento, né? E eu não quero fazê-lo. Mas desses 3 eu até pedi para escrever, para não omitir nada. Então, a eles, mais uma vez, a minha saudação. Fiz questão de entregar-lhes a medalha, porque a gente foi escolhendo ali, né? Eu fui sacado da minha mão, eu estava com um diploma, veio aquele ali e disse, não, mas essa é minha, eu quero entregar. Quem fez isso? Conselheiro. O doutor Ângelo Borghetti disse, não, mas você é uma servidora minha, eu quero entregar. Óbvio que tem que ser tu. Passei para ele, né? E assim fomos fazendo. Fomos acertando ali as entregas. E eu quero fazer, mais uma vez, esse reconhecimento, me associando o que mais importa aqui. Eu acho que
prestigiar pessoalmente os servidores é muito importante. Mas o mais importante ainda é dar-lhes condições de trabalho, garantias funcionais e reconhecimento na lei. Nada é favor. Tudo tem que ser direito, e o direito só é aplicável se tiver na lei. E assim, por isso que eu me manifestei contra aqueles aspectos rudes, pela forma assodada. Não que o Brasil não precise de reformas ou adequações, quebra de alguns privilégios e outros tantos, mas às vezes quebrar determinados privilégios que aparentemente são usados para fazer com que a população se empolgue, se apaixone por causas, esconde os verdadeiros privilégios, que estão nas taxas de juros dos bancos, que estão na apropriação da dívida pública, que aí são bilhões. Isso não aparece. O único lugar no Brasil onde não existe teto é para pagar banco, dívida pública. Isso vai a quase 800 ou 900 bilhões. E se briga por 50, 60 milhões para pagar a Bolsa Família. Claro. Também a gente não tem noção dos subsídios dados para vários setores exatamente, de empreendedores do país. Todos os que falam contra o imposto, normalmente têm as suas isenções bem garantidas, né? E quando você tenta fazer uma aplicação de qualificação melhor do imposto de renda dos chamados mais ricos, eu não acho que seja tão rico assim alguém que ganha 600 mil por ano, né? Não acho que seja rico. Mas é um bom salário, é quase o que nós ganhamos aqui, né? Não tem problema, tem que taxar mesmo, né? Desde que esse recurso volte para a população e não seja desviado por escândalo do INSS e outros. Embora eu não seja adepto da política de usar nos meus discursos corrupção, porque eu acho que isso serve para muita coisa, menos para combater a corrupção às vezes, né? O país já se movimentou, se mobilizou e se estressou e se dividiu em função disso, e os resultados foram muito pequenos. Mas não importa isso, importa o seguinte, é valorizar os servidores através da lei, né? Fez bem o conselheiro, e termino aqui, Edson, em repor as condições do debate que se tratou no nosso conselho e que depois circulou como se fosse sem as adequadas colocações dos apostos necessários, né? Tu tira um aposto de uma frase, tu pode mudar o sentido. Ele pode ser temporário, aí pode virar permanente aquela opinião. E eu acho que, desse ponto de vista, o nosso tribunal deve, presidente em exercício, o conselheiro Renato, dado já que há uma certa... tomar as providências para nós tratarmos de resolver esses problemas em relação aos nossos servidores. Até porque é preciso dar uma aproximação entre os que nós também estamos levando de vantagem nesse período. Estamos, né? Como é que é? Acervo, né? Estamos ganhando acervo. Então nós temos que ajustar os servidores. Hoje os servidores judiciários, com felicidade, ontem saudaram a aprovação quase unânime na Assembleia Legislativa. Para minha surpresa. Eu acho que devemos fazer a nossa investida agora. E com isso eu concluo e agradeço, senhor presidente. Cumprimentos, conselheiro Estilac Xavier, importantes as palavras que Vossa Excelência traz nesse momento a respeito dos servidores de todo o cenário nacional. Com isso, eu passo a palavra à eminente conselheira Heloísa Pitinini, na sequência a conselheira Ana Moraes e após ao conselheiro Alexandre Mariotti. Conselheiro Renato Azeredo, cumprimento Vossa Excelência. Tá, acho que não está ligado. Está ligado? Cumprimento Vossa Excelência na condução dessa sessão e eu uso da palavra para, primeiramente, parabenizar o conselheiro Iradir Petroski pela eleição de hoje, desejando-lhe todo o êxito na condução dessa corte no próximo biênio. Pegando baixo. Cumprimento também os demais conselheiros eleitos nesta tarde, desejando-lhes sucesso no cumprimento de suas missões institucionais. Por fim, quero registrar, em decorrência da comemoração do Dia do Servidor Público, mais uma vez a honra que tenho em trabalhar em uma instituição cujos servidores são tão qualificados, além de outros predicados. Um extenso rol de nomes e presenças aparecem na minha cabeça e muitos deles sequer conheço ainda, mas com certeza irei conhecê-los. Mas aqui, senhor presidente, senhores
eminentes conselheiros, senhor Procurador-Geral, eu quero fazer uma homenagem especial a alguém que me assessora no meu gabinete há completados 10 anos. Alguém que merece, no meu pensar, um reconhecimento público, não só pelo tempo que presta serviços a esse tribunal e a essa conselheira, como notadamente pela forma com que o presta. E aqui me permitam uma forma um pouco jocosa. Eu costumo pensar que nosso trabalho em dupla, nos vários processos nesses anos todos, lembram certas duplas em contextos muito conhecidos dos senhores, como Sherlock Holmes e Dr. Watson, Dante e Virgílio, Tom e Vinícius, e Sartre e Simone de Beauvoir. Foram muitos os processos nos quais, em meio a questões jurídicas, nos deparamos com verdadeiras pistas a serem investigadas. Nos deparamos com aquele sentimento de arder no inferno pela complexidade de dar justiça naquele caso. Nos deparamos com a necessidade de fazermos uma pausa para comentar a leveza de uma letra bossa nova antes de recomeçar a trabalhar. Nos deparamos com a angústia por sermos absolutamente responsáveis dentro da liberdade de convicção fundamentada. Quero, com essas analogias, em resumo, dizer do valor inestimável do assessoramento de alguém incansável, dedicada, neutra, apesar da sua trajetória de vida, compromissada, responsável, mas criativa, emotiva, absolutamente humana. Muito obrigada, Márcia, Raquel, Paiva e Holanda, por esses anos todos de trabalho juntos. Muito bem. Eu também conheço a servidora e adiro integralmente a manifestação de Vossa Excelência. E passo, na sequência, a palavra à conselheira Ana Moraes. Obrigada, conselheiro presidente Renato. Meus cumprimentos pela presidência desta sessão presencial aqui no Tribunal de Contas, o que muito me satisfaz de ver todos os conselheiros e conselheiras deste tribunal, a quem saúdo, também saúdo representante do Ministério Público de Contas, representante da PGE. E aqui eu gostaria de também fazer uma homenagem, mas especialmente à secretária Débora, porque hoje de manhã eu tive a grande satisfação, a grande honra de entregar a medalha de 25 anos para a secretária Débora. Então, meus parabéns por toda essa história, por toda essa jornada de dedicação ao Tribunal de Contas do Estado. E, em seu nome, gostaria também de cumprimentar todos os agraciados e agraciadas, especialmente a Georgia Lopes da Cunha, que pertence ao quadro da auditoria, uma auditora que é a decana, se eu não me engano, sim, né? É a decana na auditoria, então aqui deixo também o registro da minha honra e satisfação de ter entregue a medalha para a Geórgia. E também agradecer ao coral aqui na pessoa da Cleandra, pelas belíssimas músicas que foram cantadas e nos encantaram neste belo encontro em homenagem aos servidores e servidoras. Então, Débora, deixo aqui, né, o meu abraço, repetidamente meu abraço e as minhas palavras de satisfação de ter te entregue a medalha hoje de manhã. Obrigada. Muito bem, feitos os registros, então, da mesma forma, conheço a Geórgia, né? E adiro integralmente a manifestação também de reconhecimento por ter trabalhado próximo da servidora. Com a palavra, o conselheiro Alexandre Mariotti. Senhor presidente, eu renovo saudações. Na verdade, eu gostaria de registrar com algum atraso o meu desgosto em não ter podido participar da sessão da manhã, na medida em que tantos servidores ilustres pelo trabalho prestado nesse tribunal foram devidamente reconhecidos. E na esteira do que disse o conselheiro Stilac, o reconhecimento aos servidores é uma coisa necessária. Sempre foi o meu entender que esse tribunal é como um time, em posições diferentes, mas todo mundo joga
buscando o mesmo resultado, que é fazer valer o investimento que o cidadão faz na máquina pública e fazer valer esse investimento da melhor maneira possível. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento para saudar os servidores que foram agraciados, correndo os olhos aqui, além da Débora, além da Georgia, os Sandro Borba, Sandro Berg, a Adriana Cabas, que foi minha colega de ensino infantil. Então, em nome desses, eu gostaria de me somar àquilo que já foi falado e dizer da importância dessas pessoas para o funcionamento desse tribunal e da importância desse tribunal dar o devido valor a eles e à sociedade, Conselheiro Stilac, dar o devido valor aos servidores públicos e aos órgãos públicos, que é uma coisa que está faltando por aí. Era apenas isso. Cumprimentos. Na sequência, então, passo a palavra ao conselheiro Edson Brum. Senhor presidente, conselheiro Renato, eu gostaria de fazer aqui uma homenagem, e eu participei hoje de parte da cerimônia em homenagem aos servidores, mas eu gostaria de citar a Suzana, que está aqui conosco, ela que é a minha coordenadora técnica do gabinete, que também foi agraciada hoje pelos 25 anos, apesar de não aparentar nada, né? 25 anos de casa. Mas a Suzana, eu acho que é exemplo, como tantos outros que a gente vê aqui dentro do tribunal, que merece o reconhecimento não pelo tempo de serviço, mas pela qualidade daquilo que entrega. Né? E disse aqui o conselheiro Stilac que quando assumiu a equipe de quem estava. Da mesma maneira que eu assumi aqui a equipe do conselheiro Algir Lorenzon, e só não ficou da equipe dele no meu gabinete aqueles que não quiseram, que optaram de trabalhar em outro setor da casa, e aí a partir daí a equipe foi liderada pela Suzana, né, que completou a equipe também com muita sabedoria, muita eficiência, e é importante a gente fazer esse registro, né, não só pelo tempo de trabalho, que é importante também, mas principalmente pela qualidade, pela inteligência, pelo comprometimento que tem com o tribunal e com as ações que nós fizemos aqui. Por isso, quero fazer esse registro. Ela não gosta muito disto. Quando eu vou fazer um elogio, se facilitar, ela está vermelha, né, porque ela é de origem alemã, que nem eu, né? Mas se faz necessário esse registro, e em nome da Suzana eu cumprimento todos os servidores do tribunal. Muito obrigado. Bem, conselheiro Edson, da mesma forma, conheço a Suzana antes mesmo do gabinete do conselheiro... Não, no gabinete do conselheiro Algir, depois ela assumiu como auditora pública externa do meu concurso, depois teve um período, eu acredito que em Frederico Westphalen. Acertei? Frederico Westphalen, depois retornou para esse tribunal, por isso que ela faz 25 e eu tenho 23. Ela era oficial de controle externo antes de ser auditora. Então, com isso, alguém mais vai fazer uso da palavra? Eu achei que o Ministério Público ia falar. Não vai usar novamente, Ângelo? Então, procurador. Declaro encerrada a presente sessão, convocando para a 45ª sessão plenária telepresencial híbrida do exercício 2025, no dia 5 de novembro de 2025, às 14 horas, plenário Gaspar Silveira Martins, e na sala virtual desse Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, cujo link será previamente encaminhado para a Secretaria das Sessões, e quem presidirá novamente, me anuncia a secretária Débora, será este conselheiro, virei de forma presencial na medida que o presidente e o vice estarão em viagem. É isso, Débora? Então tá, vamos trabalhar mais um pouco. Uma boa tarde a todos e uma boa semana.